Hello, students, how are you? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Todos bem de saúde? Aliás, hoje também a gente vai continuar falando de saúde, né? Isso é uma coisa bem legal. Bom, vamos começar então corrigindo a aula anterior. Na aula anterior, a gente tem aqui umas uns livros, alguns cartazes, né? Falando várias coisas. It breaks your brain 20 minutes to realize you are full. Isso aí fala o quê? Porque a gente leva 20 minutos depois que a gente come, que a gente se sente satisfeito, né? Então, por isso que os médicos dizem que a gente tem que mastigar bem, né? Você tem que comer bem lentamente para dar tempo de você não comer mais do que deveria, né? Porque a gente, quando está com fome, come muito rápido, acaba comendo mais do que é a nossa necessidade. Aí aqui é Discover the Power of Fruit and Vegetables, né? Então a gente sabe, né, a importância de você comer legumes e frutas. A sports drink can contain up to 10 teaspoons of sugar. Então, aqui essas bebidas que a gente, né, usa, né, que a gente tem o costume de comer, de beber, pode conter até 10 colheres de sopa de açúcar. Então, todas essas bebidas industrializadas são prejudiciais à nossa saúde. Aqui, 5 ways to a health lifestyle. Então, aqui são 5 maneiras que você tem de ter uma vida saudável, né? A imagem está meio pequena, a gente não dá para perceber, mas aqui tem para você beber água, fazer esportes, né? Para você ter uma comida variada com frutas e legumes. Health and wellness. It's up to you. It's up to me, isso. Saúde e bem-estar depende de mim, né? Então, nós aqui fazemos bem pra gente, né? Se a gente faz coisas saudáveis, a nossa saúde é boa. Se a gente não faz, é tudo proporcional às nossas atitudes. E aqui, clean hands, keep you healthy. Então, você limpar as mãos, né? Te mantém saudável. Agora, na época da pandemia, isso aí está sendo super difundido, né? A gente sabe disso, né? Lavar as mãos não só por causa da Covid, mas micróbios, doenças, né? Tudo, né? A gente tem que ter hábitos saudáveis. Aí vamos lá para a atividade. Assinale 4 sentenças que não se referem aos tópicos apresentados. Aí aqui tem: hygienic habits are important to prevent health problems. Isso aí obviamente está certo. In case I wake up thirsty in the middle of night, keep a glass of drinking water close to your bed. Então, para você manter um copo d'água, às vezes a gente acorda durante o dia, você come alguma coisa mais salgada, ou você ingere pouco líquido, de noite se dá sede, então é sempre saudável você ter um copo d'água, né? E aí tem a ver com um dos hábitos de saúde que a gente tem que ter. Immunization campaigns help protect people from some infectious disease. Bom, isso aqui é uma coisa, é uma boa dica, só que não tem nada naquelas imagens, né? Então essa aqui é uma pergunta, é uma afirmação que não se refere aos tópicos dos posters. When you wash your hair, remember to use suitable shampoo. Outra coisa também que não tem nada a ver, né? Para você usar um shampoo apropriado para você lavar a cabeça. Letra E. It's important to include in your diet healthy items like apple, banana, watermelon, zucchini, potato and carrot. Então, aqui tem a ver, a gente sabe que zucchini é abobrinha, né? Potato, batata, carrot, cenoura, watermelon, melancia, banana, apple, maçã, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de alimentação saudável. Letra F. Don't take medicine without a medical prescription.
Bom, tudo também, outra dica super importante, a gente não pode tomar remédio sem a receita, né? Então, isso aqui tá certo? Tá, mas estava escrito no pôster? Não, então a gente vai marcar. Letra G, it's very important to brush your teeth after meals and before going to bed. Também essa informação não faz parte das dicas lá dos pôsteres, né? Próximo slide. Responda as perguntas de acordo com as informações do texto. O texto, vamos ver qual foi o texto. Aí, depois dessa... Não foi esse, não foi o outro. Tá aqui. A gente fez. Vamos lá, depois desse a gente teve aí as perguntas. Esse texto aqui, muito legal. Why do we need a varied diet? Né? Então aqui diz por que nós precisamos de uma dieta variada, né? Então aqui fala que houve um estudo conduzido em países europeus que mostraram que você comer uma variedade de frutas e legumes reduz o câncer de pulmão, o risco de câncer de pulmão, mais ou menos em 23%. Esse é apenas o mais recente evidência de que uma dieta variada é ideal. O nosso corpo precisa, entre outras coisas, de aminoácidos, gorduras e vitaminas para funcionar. Eu acho bem interessante o texto assim, que fala de medicina, né, de biologia, né, porque tem muitas palavras próximas da nossa, porque tem origem no latim, né? E aí, como a nossa língua tem origem no latim, acaba ficando fácil de você identificar. We can get vitamin C, for example. A gente pode conseguir a vitamina C através de reações bioquímicas, né? Que ajuda a combater os machucados, e também é um antioxidante. A vitamina C é um antioxidante. Antioxidante é que retarda o envelhecimento das nossas células. A gente sabe que as nossas células vão envelhecendo, elas morrem e nascem outras, né? Só que quando a gente fica mais velho, a frequência, né? A facilidade de você criar novas células diminui. Então, a vitamina C ajuda a esse envelhecimento. Então, é uma coisa positiva para o nosso organismo. Então, da onde vem essa vitamina C? De muitas frutas e legumes. Cuidado com essa palavrinha aqui, hein? Vegetables quer dizer frutas e legumes, né? Aí, fats, a main source of energy, are found in nuts, fish and oils. Aqui, as gorduras, que é a principal fonte de energia, a gente sabe disso, né? São encontradas nas castanhas, né, nas amêndoas, peixe e nos óleos. Os produtos animais, eles precisa de 9 aminoácidos, né, que são vitais para a estrutura das nossas proteínas, os componentes das nossas proteínas. E aí a última informação, leafy greens. Leafy greens são aquelas folhas verdes, né, que são ricas em vitamina A, que é uma necessidade de nossos olhos e pele. Então, se você quer ter uma pele boa, né? Se você quer ter uma boa visão, então ingira bastante vitamina A. E aí as perguntas são sobre esse texto. Vamos lá ver as perguntas. Então, a pergunta primeira é: What's the purpose of the test? Qual é o propósito do texto? Primeiro, responder uma pergunta ou recomendar uma dieta antiga? O propósito é responder uma pergunta, porque se você reparar, o título é Why do we need a varied diet? Então, o propósito do texto é responder essa pergunta, tá? Vamos lá, próxima. Letra B. What's the main idea of the text? Diverse diet is good for your health, ou diet based on vegetables is good for your brain? Então, olha só, quando a gente responde um texto, é baseado
no que foi falado, né? Então, em nenhum momento se falou em cérebro. Aqui está dizendo que uma dieta baseada em legumes, né? É boa para o nosso cérebro. Então, em nenhum momento foi falado isso. A resposta correta é a diverse diet is good for your health. E também tem outra. A varied diet eliminates the risk of lung cancer. Lá no texto não está dizendo que elimina, ele está dizendo que ele diminui, deixa eu ver aqui, não estou me lembrando qual é a palavra que foi usada no texto. Reduces, ele reduz o câncer de pulmão. Então, ali está dizendo elimina. Então, cuidado com essas palavras bem fortes, assim, normalmente em texto, né, aparece sempre uma palavra que tira qualquer possibilidade de uma outra resposta. Então, a gente tem que ter cuidado. Vamos lá, próxima. Letra C, marque T se for true ou F se for false. E aí, a errada você vai consertar, tá bom? Então, a primeira é assim: vegetables are a main source of energy. Não é vegetables que é a main source, é o quê? Fats. Então, as gorduras é que são a fonte de energia. Número 2, our bodies require amino acids, fats and vitamins to function. Está certo. Número 3, errada. Vitamin C acts as an oxidant. Não, é antioxidant, tá? E a última, vitamin E is a necessity for hair health. Então, realmente é bom para o cabelo, só que não está escrito no texto. No texto está escrito que é uma necessidade de olhos e pele, tá? Próxima. Observe o fragmento do texto e pesquise o significado das palavras em destaque. Então, o fragmento é esse daqui. A variety of fruits and vegetables reduces lung cancer risk. Fats, as a main source of energy, are found in nuts, fish and oils. Então, essas palavrinhas que estão em caixa alta, eu peço para você colocar o significado delas, né? Então, não, é o contrário. Aqui tem o que é a palavra, você vai me dizer qual dessas 3 palavrinhas é isso que eu estou dizendo aqui. Então, a palavra diz assim, é um órgão do corpo humano. Qual dessas 3 palavrinhas equivale a um órgão? Lung, que é pulmão. É um tipo de alimento rico em gordura, nuts. Até quando você vai no mercado, tem mixed nuts, né? Uma vasilhinha que tem uma porção de amêndoa, tem nozes, tem, né, castanha do Pará, castanha de caju, né? Então, é mixed nuts. E o último, é um falso cognato, significa verduras e legumes. Olha ele aqui, ó, vegetables. Tem esse significado. Aí depois a gente tem um exercício que é para você falar das partes do corpo, né? E aí nesse exercício, eu vou mostrar a vocês aqui, ó, tem uma coluna e a outra coluna. Eu coloquei as respostas na mesma disposição para vocês marcarem aí na folhinha de vocês, né? Então vamos lá. Então, a gente tem hair, eye, nose, finger, leg, foot. Depois, ear, hand, mouth, arm, toe. Ó, cabelo, olho, nariz, dedo, perna, pé, orelha, mão, boca, braço e dedo do pé, two, tá bom? Número 4. Assinale a alternativa onde todas as palavras são partes do corpo. Vamos lá. Knee, joelho, certo. Foot, pé, certo. Shoes, sapato, errado.
hair, cabelo. Então a letra A não pode. Letra B, head, cabeça, certo. Finger, dedo, certo. Basket, cesta, errado. Arm, braço. Então essa também não pode. Letra D, light. Light pode ser um adjetivo leve, né? Uma comida light, uma comida leve. Pode ser luz também. Sugar, açúcar. Toe, toe é o dedo do pé. E mouth é mão, desculpa, é boca. Tá? Esse também não pode. Então a letra correta é a letra C. Shoulder, ombro. Hand, mão. Leg, pé. Nose, nariz. Tá bom? Essa foi a correção da aula anterior. Agora a gente vai ver que nessa lição de hoje nós vamos falar de linking words. Então, linking words, a gente sabe que essa palavrinha link a gente conhece, né? Acesse o link e você vai direcionado para alguma coisa. Então, link une, junta. E é exatamente que linking words, a função delas é essa, é ligar. Então, a gente liga ideias, liga sentenças, né? Para não ficar tudo assim, uma frase ponto, outra frase ponto, para não ficar muito picadinho, a gente vai e usa, né? São os conectivos em português. E aí a gente vai discorrer sobre isso, né? No finalzinho tem, aqui está dizendo, o tipo de linking words pode dar uma ideia de adição, de causa, consequência, de tempo, de contraste, né? É lógico que a gente não vai falar de todas as palavras, mas vocês precisam saber que são coisas importantes na hora que a gente faz a interpretação de um texto, para dar ideia de consequência, de exemplificação. Tem sempre uma pergunta, e aí você conhecendo essas palavrinhas, né, as linking words, ajuda você. Então aí a gente fala, né, dá exemplo, né, diz quais são as palavras mais importantes, exemplos, e lá no finalzinho, depois que a gente fala de todas elas, nós temos aqui 2 vídeos, né, que as meninas explicam, né, cada uma dando o seu jeito de explicar. E aí depois que vocês assistirem os vídeos, tem aqui um pequeno exercício. O exercício esse tipo de exercício você tem que ler e tem que entender, né, para saber se aí é uma ideia de adversativo. O que é uma coisa adversa? É uma coisa contrária. Lembra do jogo de futebol? Por exemplo, tá Botafogo e Flamengo. Quem é o adversário do Flamengo? Né? É o Botafogo, é o time contrário. E assim, numa frase eu digo assim, trabalhei muito, mas ainda tem muita coisa por fazer. Ou então, dormi muito, mas eu estou super cansada. Então, se você dormir muito, a ordem natural das coisas é que você fique descansado, mas nesse caso tem uma ideia adversa, né? É você dizer assim, tá chovendo muito, mas eu vou passear na praia. Não tem lógica, se está chovendo muito, você vai passear na praia, né? Não tem lógica, né? São ideias contrárias. E aí depois tem aqui, como a gente tem que entender o texto, depois das frases tem aqui nessa caixinha aqui, ó, alguns significados para vocês entenderem, né? E aí vem esses 2 exercícios aqui, para na próxima aula a gente corrigir. Tá? Então, ó, se vocês acharem alguma dificuldade, coloquem as perguntas na plataforma, que tem sempre um professor ali que pode ajudar vocês, né? Para vocês terminarem aí as atividades, ok? Bye, bye, então. Vejo vocês na próxima semana. Bye!